E aí pessoal, hoje eu não ia gravar vídeo, mas aconteceu um negócio comigo que eu acho que eu tenho que compartilhar com vocês. Eu vou começar a dar aula no Instituto semana que vem, segunda-feira, a partir de segunda-feira. Então, essa semana é chamada Semana de Planejamento, que na forma como funciona lá no Instituto é uma semana muito boa. Nós trocamos experiências, é passado, por exemplo, a prestação de contas, que embora seja um assunto técnico, é bom para que a comunidade saiba como que o dinheiro está sendo empregado. Eu acho essa semana muito importante para a gente traçar as metas, para a gente pensar em como será o período, né, e como nós podemos contribuir para um período melhor com o objetivo de melhorar a educação do Instituto e, por consequência, melhorar a educação desse país. E hoje foi muito interessante porque o diretor convidou alguns ex-alunos para que eles falassem um pouco da sua experiência, né? Como foi a vida deles no Instituto e como está sendo agora, depois de 2, 3 anos após a saída. Um dos alunos convidados foi meu aluno e foi de emocionar o relato dele. Eu vou compartilhar aqui com vocês, não vou identificá-lo, porque ele não me deu autorização para identificá-lo. Na verdade, eu nem falei com ele, né? Mas, enfim, é melhor não identificá-lo, embora ele acompanhe aqui a Universidade da Química, ele deva assistir esse vídeo, mas o relato dele foi fantástico. Muitas coisas ali eu já sabia, outras não. Ele veio de uma comunidade carente, um local muito violento, inclusive estava em guerra até há pouco tempo. A gente nem podia passar por lá porque era muito perigoso mesmo. É um local muito perigoso. E uma coisa que eu não sabia, ele é filho de um traficante. É uma pessoa que, enfim, era conhecida como traficante na região. Ele perdeu o pai cedo, acho que com uns 8 ou 9 anos, e aí aconteceu uma coisa muito complicada para ele. Como ele disse, ele, mesmo sem ter culpa, pagou pelos erros do pai, no sentido que todos olhavam para ele como filho do traficante fulano de tal. E parece que a comunidade em geral, a rua, os vizinhos, enfim, olhavam para ele como sendo alguém que ia seguir os passos do pai. E aí estamos falando de uma criança de 8, 9 anos. Ele já havia sido julgado pelos seus vizinhos. Por sorte, a mãe dele era uma mulher muito responsável, é uma mulher muito responsável, eu tive a oportunidade de conhecê-la, e ela incentivou os filhos dela a estudarem, a praticar esportes. E ele falou ali com os 9, 10 anos, ele começou a praticar natação. E isso com certeza foi uma mudança na vida dele, porque lá onde ele praticava natação, as pessoas o conheciam pelo nome dele, ele tinha a sua identidade. Ele era reconhecido por ele mesmo, e não como filho do fulano de tal, como os vizinhos, as pessoas próximas o taxavam. Então, posteriormente, ele fez prova para o Instituto Federal, ele foi aprovado lá no Instituto e fez o curso técnico em Química. Eu dei aula para ele no terceiro, no quarto período, não era um aluno nota 10, não era aquele aluno com extrema facilidade, mas era um aluno esforçado. Ele, enfim, tirou algumas notas baixas, dava algumas dicas, olha, assiste as aulas lá no canal. Ele se esforçou, conseguiu melhorar as notas. Ele tinha aula no sábado, às vezes ele faltava muito essas aulas porque ele trabalhava. Ele trabalhava como garçom, então passava a madrugada, né, de sexta para sábado trabalhando, não conseguia chegar nas aulas. Mas ainda assim ele continuou o período, não desistiu. O curso técnico em Química do Instituto Federal é um curso muito pesado. Para vocês terem uma ideia, os alunos aprendem, por exemplo, métodos físicos de análise orgânica, sabem interpretar, por exemplo, um RMN, um infravermelho, tem síntese orgânica, tem disciplinas muito pesadas mesmo. Eu acho que até um curso exagerado, não haveria tanta necessidade assim para um curso técnico. Mas ainda assim, ele conseguiu levar esse curso, conseguiu ser aprovado nas disciplinas. De novo, não foi nenhum aluno brilhante, nenhum aluno nota 10. Mas a gente não deve julgar o aluno apenas pela nota. E foi um rapaz que, de fato, ele conseguiu quebrar aquela barreira que talvez o mundo, a sociedade, os vizinhos é, puxavam ele, né? Ele já era taxado como filho do fulano de tal. As pessoas já olhavam para ele de uma forma meio esquisita. Ele quebrou essa barreira, ele não seguiu esse caminho. Ele foi praticar esportes. Inclusive, ele se desenvolveu muito bem com os esportes. E, inclusive, ele se desenvolveu muito bem no esporte, várias medalhas de ouro, competições nacionais, tanto na natação quanto na corrida. Ele até falou que
teria o risco, né, teria a possibilidade, é um termo mais adequado, de participar dos Jogos Pan-Americanos. Acabou não indo, mas teve um período ali de desenvolvimento físico muito importante. E ainda assim continuou no curso técnico em Química. Hoje ele faz engenharia química. E além disso, ele conseguiu estágio em uma determinada empresa, que trabalha ali com vidros farmacêuticos, se não me engano. Enfim, ele se desenvolveu muito bem lá no estágio, a ponto do chefe dele, por exemplo, pagar um período de estágio lá na Alemanha. Eu acho que ficou umas 2 semanas na Alemanha para aprender ali a técnica com vidros, trazer isso para a empresa. Hoje ele está trabalhando, de fato, empregado como técnico numa outra empresa, numa empresa da área ambiental. E isso é uma coisa bem rara hoje, né, onde o desemprego impera. Mas hoje ele está fazendo graduação em engenharia química, ele já está empregado numa empresa trabalhando como técnico em química. E ele veio de uma comunidade carente que quebrou essas amarras, né? Quebrou esses pré-julgamentos. Ele decidiu seguir o seu próprio caminho, ele decidiu segurar as rédeas do seu caminho. Óbvio, com bastante apoio familiar. É muito difícil não ter apoio familiar. Nesse caso, não teve apoio do pai, mas teve apoio da mãe, teve apoio do padrasto. Não teve uma vida fácil, como disse, ele teve que trabalhar durante o período do curso técnico, trabalhar como garçom. Hoje está cursando graduação, está trabalhando também. Não é uma tarefa nada fácil, mas eu olho para ele como um grande vencedor. É um menino novo, jovem, deve ter seus 20 anos mais ou menos, 19, 20 anos. Assim, terão muitos desafios ainda na vida dele. Concluir a graduação em engenharia química, depois procurar emprego como engenheiro. Será que ele vai se desenvolver nessa empresa? Procurar um outro emprego? Enfim, ele terá muitos desafios. Mas ele já teve um desafio muito grande, um desafio que representaria a vida dele. Ele conseguiu vencer esse desafio, que não foi seguir o caminho do pai, não foi seguir a mesma trajetória do pai, não foi seguir aquele caminho que as pessoas julgavam, pré-julgavam, achavam que ele iria seguir. E a parte que mais me emocionou foi o final da fala dele, quando ele falou que ele não queria terminar a vida dele trabalhando numa empresa, trabalhando na indústria ou mesmo em pesquisa. Ele queria ser um professor, porque o sonho dele é poder ajudar algum jovem, é poder orientar um jovem a seguir um caminho correto, da mesma forma como nós, professores dele, ajudamos ele a seguir esse caminho, dar uma orientação adequada para ele. E isso me emociona muito, porque é o meu papel como professor, é o meu papel como educador. A profissão professor no Brasil sempre foi muito desvalorizada, seja por questão salarial, né, todo mundo zoa que o professor ganha um salário muito ruim, seja desvalorizado pelos alunos, né, a matéria de trabalho ali, as pessoas a quem o professor quer ajudar, eles próprios não valorizam, os pais de alunos que às vezes desvalorizam o professor, humilha o professor, enfim, é uma profissão muito complicada. E hoje nós temos também toda uma questão de movimentação governamental contra a profissão professor, ataques diretos à universidade. Eu sei que alguns que acompanham aqui o canal não concordam com isso, são apoiadores do atual governo, mas eu não olho as atitudes do MEC como sendo atitudes favoráveis à educação. Eu acho que o MEC está com foco de quebrar uma ideologia, que para ele é perene nas universidades, sobretudo, e colocar uma nova ideologia, que é a ideologia dele. Eu não vou entrar nesse mérito, eu simplesmente não concordo com os atuais caminhos tomados pelo, principalmente, o atual ministro da Educação. Critico muitas de suas atitudes, mas ainda assim, com todas essas dificuldades, ouvir um aluno falando palavras como essas me dá muito orgulho mesmo de ser professor, de como que eu posso ajudar pessoas a mudar de vida. E muitas pessoas que me acompanham aqui no canal gostam muito dessa forma de ensino, desse modelo de ensino, aulas virtuais. Eu mesmo tenho vários cursos online, eu acho que esses cursos podem ajudar sim muitas pessoas. Eles são até mais aprofundados do que muitos cursos de graduação, porque eu tenho mais tempo para trabalhar alguns conceitos. São cursos que eu considero muito bons, né? A modéstia fica de lado, mas enfim, são cursos realmente muito bons. Aulas aqui na Universidade da Química que eu, pelo feedback de vocês, eu vejo que ajudam muito. Então tem muitas pessoas que acham que a profissão professor talvez não seja mais necessária, que esse formato seja suficiente. Eu ainda acho que esse formato ele é muito bom, ele é muito útil,
mas existe sim a necessidade ali do professor presencial, principalmente no ensino médio. Ali eu acho que não tem como mudar isso, porque eu estou falando do lado humano da história. Eu estou falando da possibilidade da pessoa física, da pessoa poder ajudar o aluno, orientar o aluno, em algumas situações poder abraçar o aluno, mostrar, olha, eu sou seu amigo, se esforce, siga esse caminho, você pode melhorar a sua vida, não desista, e isso pode ser muito significativo para muitos alunos. Eu tenho um carinho muito grande pelos meus ex-professores, muitos deles me ensinaram muitas coisas, só que alguns deles me ensinaram mais do que a parte técnica. Eram pessoas que desenvolviam amizade com eles, né? Pessoas com quem eu podia conversar, trocar uma ideia, rir, brincar, enfim. Esses professores, com certeza, são os professores mais significativos para mim. E eu entendo que a minha função como professor presencial é sobretudo essa. Além do conhecimento técnico que eu tenho para passar, e a princípio, boa parte desse conhecimento já está presente na internet. Um aluno que assina meu curso, por exemplo, ele tem acesso a muito do meu conhecimento. Você que acompanha a Universidade da Química tem acesso a muito do meu conhecimento, mas a parte que eu acho que é o diferencial, a parte que eu me coloco de fato como professor, é quando eu posso conversar com o aluno, quando eu posso orientá-lo, quando eu posso ajudá-lo. Isso eu acho que nunca vai ser substituído por uma videoaula. Uma discussão como essa, através de um vídeo como esse, onde eu passo essa parte mais humana, não é a mesma coisa do que falar dessa maneira pessoalmente com o aluno, orientá-lo pessoalmente. Essa relação humana eu acho que é a parte mais fundamental do professor, porque a parte técnica está presente na internet, você pode aprender via internet. Essa parte mais humana, essa sim é insubstituível. Eu acho que é necessário sim a presença do professor em sala de aula. E isso pode de fato mudar vidas. E o grande objetivo do professor realmente é ajudar o aluno a sair de um determinado patamar e ir para um outro patamar. Isso em vários sentidos. Em termos de conhecimento técnico, mas sobretudo em termos de vida, né? Melhorar a sua posição na vida, em ascensão social, seguir caminhos certos, trilhos certos, orientar. Às vezes fazer um papel muito próximo de pai e mãe, quando em casa o pai e mãe, por algum motivo, são negligentes ou não tem como orientá-los. Não é nem por uma questão de negligência, às vezes. Talvez o pai ou a mãe trabalhem muito, não tenha tempo ali de qualidade com o filho. Seja porque foi displicente, seja porque realmente não tem como, tem que levar o sustento para a família. E às vezes a figura do professor é aquela figura madura que o aluno tem em mente, pode ser um bom exemplo. Eu acho que isso é muito importante. E, por favor, pessoal, não venha falar sobre doutrinação ideológica, esse tipo de coisa. Não estou falando de nada disso. Nada disso. Estou falando de como você pode ajudar um jovem ali na adolescência ou no início de graduação, a ele ter ali um norte, uma orientação adequada. Por exemplo, na minha família, eu fui o primeiro a fazer um curso superior. E eu acho que até hoje, da minha família imediata, eu sou o único que tem um curso superior concluído. Depois eu ainda fiz mestrado, doutorado. Então, minha mãe, por exemplo, ela não tinha como me ajudar na universidade, não tinha como me orientar. Ela me deu educação, me passou valores. Mas ali, quando eu entrei na graduação, eu estava sozinho. As figuras mais próximas que poderiam me ajudar, que poderiam me orientar, eram os meus professores. Eu devo muito isso a eles. Galera, isso daqui foi apenas uma reflexão. Se vocês gostaram dessa reflexão, dê o seu like. Se não gostaram, dê o seu dislike. É muito importante que vocês deixem aqui seus comentários. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo com o seu professor ou com alguém que vocês conheçam que quer seguir o magistério, a carreira docente, que por mais difícil que seja, eu considero que ainda vale a pena. Tá bom? Deixe aqui seus comentários, compartilhe, se inscreva no Universidade da Química, ajude esse canal a crescer, ajude esse projeto a crescer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.